online. Uhum. Vou deixar a lista boa. Boa. Melhor assim. Melhor assim. Oi, Vitor. Oi, Peron, boa noite. Oi, Evelyn, boa noite. Fala, Peron. Oi, Diógenes, tudo bem? Boa noite, meu querido. Tudo bom? Boa Tudo em noite, paz? certinho, tudo jóia. Tudo bem. Tudo tranquilo. Bom, primeiramente, né? Obrigado mais uma vez pela aceitação do convite. Valeu. E vamos lá falar sobre a do Edgar Allan Poe e dar uma clareada, né? Dar uma esclarecida quem foi esse autor e a gente, enfim, é como você mesmo disse, né? Vamos bater um papo, vamos É, conversar, vamos. Sim, infelizmente, faltou aquela dica que você falou comigo ao telefone, né? Mas tudo bem. Fica para outro momento. Pessoal, boa noite. Meu nome é Diógenes. Se tem alguém aí com Peron, que é de Peron, meu nome é Diógenes, tá? Sejam bem-vindos. Estou com o professor Peron Rios, a convite, e já combinamos isso há algum tempo. Vamos falar sobre o conto A Máscara da Morte Vermelha, ou, em outras traduções, A Máscara da Morte Rubra, ou A Máscara da Morte Escarlate, mas enfim, tudo tem a ver com Edgar Allan Poe, e vamos trabalhá-la, né, de uma forma analítica e também fazer uma relação com a nossa realidade, ok? Vamos lá, Peron, dá tuas vindas aí, querido. bem, boa noite. Para quem não me conhece, sou o professor Peron, como o Diógenes já falou. Sou professor de língua portuguesa, com ênfase em literatura, minha grande paixão, né? E, enfim, Diógenes lançou esse convite para a gente fazer essa conversa aqui sobre o texto do Poe. E de imediato eu aceitei o convite. Primeiro, queria agradecer imensamente o convite, Diógenes. Valeu. E de imediato aceitei. Primeiro, porque o diálogo, o interlocutor, iria proporcionar um diálogo muito rico. Em segundo lugar, porque é o Poe. O Edgar Allan Poe é um sujeito que ele desafia a nossa indiferença, né? Eu acho que é impossível sair indiferente de um texto do Edgar Allan Poe. É um sujeito que realmente é apaixonante. Você vê muito em sala de aula, por exemplo, os alunos, por conta própria, descobrindo Edgar Allan Poe, ou então, quando é por indicação, voltam bastante entusiasmados, querendo falar do Poe, querendo desenvolver uma conversa. E achei bem interessante, Diógenes, quando você falou da jogar uma luz, né? É tudo que um texto do Poe precisa, porque pense um autor para ter cenário sombrio, né? Verdade. Então, nesses cenários sombrios do Poe, a gente vai, sim, tentar conversar um pouquinho e jogar luz sobre todo esse material rico que o conto do Poe tem. O conto é de 1842, né, século XIX, Isso, bem isso. espírito do século XIX. Né? Enfim, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, abordando um pouco, né, a questão do texto em si e, e como esse texto dialoga de forma tão rica com o que a gente está vivendo. Né? É Tem isso coisa aí. que você percebe no texto, é como A Peste de Camus, por exemplo, né? Que há pouco tempo Outro falei texto aqui também na fantástico, outro live. texto muito bom também, Muito naquela bom. tua análise que tu fizesse na outra live, eu achei muito Foi a rica conversa, eu e o Zé também. Maurício do CAP. Foi bem bacana. Enfim, vamos lá. Ok, pessoal, para quem eu não falei ainda, tá? Eu vi Daniele, quem acabou de entrar agora também, perdão. E outras pessoas aí que eu não falei, boa noite, boa noite, boa noite para todo mundo, tá? E sejam bem-vindos, tá certo? Lembrando, pessoal, que isso aqui é uma conversa, tá certo? Um bate-papo, todo mundo pode participar, a gente pode fazer intervenções, tá certo? Se der pra gente ler, a gente lê, se não der, a gente reabre depois. Se a live cair, pessoal, se a live cair, a gente retoma, a gente reabre a live, tá certo? Primeiramente, eu quero perguntar, o som tá bom para vocês aí? Tá todo mundo ouvindo bem? Eu estou ouvindo perfeitamente você, viu? Ok. Não sei Oi, os Mari, colegas boa que estão noite, Mari. chegando. Oi, Dani. Pessoal, estão nos ouvindo bem? Tudo legal, né? Pronto. Vamos lá. Bom, antes, né, como a gente combinou,
Vamos falar, bom, eu vou fazer não vou falar totalmente sobre a vida do Poe, né? Porque tem muita coisa. Eu estava fazendo as pesquisas, peguei os pontos principais e se eu for aqui realmente falar sobre a vida dele toda, eu vou passar boa parte do teu tempo e a gente não vai nem começar o texto. Então, se eu falhar em alguma parte, tu me dá uma luz aí, tá certo? E a gente complementa. Então, pessoal, Edgar Allan Poe, ele foi um poeta, um contista, se eu não me engano também crítico literário, né, Perão? E Isso. nasceu nos Estados Unidos, ficou órfão logo cedo, quando criança, foi para os Estados Unidos. E eu acho interessante, Perão, porque eu acho que melhor, foi para a Inglaterra. Passou um tempo com a Inglaterra, o nome dele era Edgar Poe, não era Edgar Allan Poe, né? O nome Alan veio da família adotiva, que o adotou e o levou Veio do para pai, né? isso, para a Escócia, o padrasto, né? Do E pai adotivo. é, levou ele para a Escócia, aí depois Inglaterra, e onde ele aprendeu, né? Todo o arcabouço literário dele, todo o conhecimento literário, porque ele cursou faculdade lá, né? Cursou na Universidade de Londres, se eu não me engano, e A aprendeu. Universidade da Virgínia, ele chegou a ter aula nos Estados Unidos, na Universidade da Virgínia. Arrumou Foi confusão por lá. quando ele voltou, quando ele voltou para os Estados Unidos, ele ficou na Virgínia. Era um cara boêmio, né? Era um cara que realmente se entregava bastante. A vida boêmia é normal, porque na época era a época do romantismo, né? Então havia essa prática, havia essas atitudes. Então, com a volta dele, aí foi Ainda quando bem ele que isso não começou a existe escrever. mais, né? Nada, não, nem um pouquinho, né? Principalmente agora, eu estava vendo o jornal agora e o pessoal tá, aliás, estava lendo os acompanhamentos dos jornais que eu vejo na internet, né? Então aumentou o consumo de álcool, né? Aumentou o consumo aí de droga, enfim. Mas é um Não, mas momento. esse álcool foi só para se proteger do coronavírus. Não para beber, não. Não fique malgrando, não. É verdade. Então não tem. Vamos lá. É bom porque esteriliza, né, velho? É, Então, ele passou um tempo na Virgínia, né? Estudando na faculdade da Virgínia. E começou a escrever, né? Começou os seus primeiros ensaios. E, se eu não me engano, parece que ele foi editor. Começou como editor no jornal e também depois ele tornou-se diretor do jornal lá. E daí começou a escrever, começou a expandir, né, o conhecimento literário dele. Interessante que ele casou com a prima, né, cara? Com 13 anos de é. idade. E isso aí, a Virginia Clem, né? O nome dela. Que foi inspiração para poemas como Lenore, se eu não me engano, e entre outros aí. Ela morreu, né, de tuberculose. E acredito, Perão, que todo esse universo que ele viveu, né, da doença, foi, foi realmente assim, instrumento para que ele pudesse escrever boa parte das obras e tivesse, né, todo esse universo gótico, esse universo tenebroso, sombrio, Sim. que apresenta em suas obras, né? E daí, Inclusive, desculpa. fala. Não, Não, fala. inclusive, a Máscara da Morte Vermelha tem hipóteses. A gente não pode fazer essa colagem, essa identificação mecânica, né, entre vida do autor e a obra, porque a obra, afinal de contas, é da imaginação também. Mas tem traços biográficos bem fortes, porque, por exemplo, alguns estudiosos mostram que a esposa dele adoeceu em janeiro de 1842, né? Tuberculose, então colocando sangue e tudo isso, como a gente sabe. Em Uhum. março, ele escreve A Máscara da Morte Vermelha, né? Poxa, E essa com informação eu não tive. elementos muito próximos, inclusive alguns aproximam a própria Morte Vermelha, como se fosse a figura Tuberculose, né? que roubou a vida da esposa. Enfim, são esses elementos biográficos que a gente só tem como indício. A gente não, né, não tem aquilo de, então foi para a mulher dele. Não, isso daí realmente, mesmo que ele tivesse dito, a gente não poderia afirmar com tanta Isso. contundência, né? É. Interessante que eu acredito que o tempo que ele passou na Inglaterra, Perón, e também na Escócia, ele teve contato com a história, né? Teve bastante contato com a história. Tanto é que a Morte Vermelha inicia-se com um pouco, né, da descrição da peste negra, né? Que acometeu a Europa no século XIV. E também acho que o aprendizado de línguas, né? Afinal de contas, eu percebi interessante que ao ler o conto, eu vi muitas palavras aqui que
que tem um jogo de palavra o tempo inteiro, cara. Como se fosse uma dualidade. A gente vai até ver isso aqui. Que para mim tem a ver com aquilo que ele aprendeu lá no tempo que ele passou na Europa. É, Então tem todo um conhecimento que ele tem. é um costume dele, né? Fazer isso em seus contos. É sim. Inclusive, linguisticamente, né? Você vê sempre ele invertendo a ordem sintática do inglês, né? Uma Uhum, sequência de there was, né? Para criar um impacto sonoro e, ao mesmo tempo, criar uma certa indefinição. A sonoridade é um elemento muito rico no texto do Edgar Allan Poe. A gente percebe isso de uhum, maneira mais evidente nos poemas, porque o poema ele já por si só tende a ser mais evidente nesses aspectos, né, líricos, mas a uhum. prosa dele é muito carregada de elementos sugestivos a partir do som, da imagem, de tudo isso. Interessante, tu falou isso e é verdade. Poxa, lendo a máscara, né? Todos os seus sentidos são ativados, cara, com a progressão do conto, né? É, A o própria imagem ritmo, da né? morte. Isso, exatamente. E é interessante que o ritmo dá força, dá realmente vida à obra, né? É, Então, você se envolve. Eu particularmente, li a obra umas 5 vezes e cada leitura uma coisa nova, cada leitura um aspecto novo. Então, ele tem essa característica de fazer com que você realmente se envolva e sinta, né? Quando eu falo sentir, não é sentir só pelas emoções, mas sentir também pelos sentidos, porque todos eles são ativados. É interessante. Isso é muito, muito rico. É de alguém que realmente sabe fazer arte, né, literária, trabalhar com a palavra. inclusive os cenários, né? O cenário que ele vai descrevendo, eu brinquei aqui no início com a questão do sombrio, mas não só o sombrio, é um cenário todo cromatizado. Você vê a questão dos quartos, a coloração extravagante, é uma palavra que aparece muito, né? Assim, a ideia de extravagância, de excesso, né? É, E é típico da... Sabe que o Poe, ele hoje parece uma unanimidade, mas ele não é unanimidade. Ele não é, por exemplo, em língua inglesa, ele é ao contrário, ele é um autor extremamente controvertido. Tem críticas extremamente duras contra o Edgar Allan Poe por conta desses excessos. Então, assim, o Lawrence, por exemplo, né, ele vai dizer que a escrita do Poe é uma escrita muito mecânica para criar esses efeitos, enfim. Né? Não quero aqui polemizar em relação a isso, mas só para não, mostrar tranquilo. como o Uhum. Poe ele, ele, ele tem muito aquela questão da polarização, né? Você tem gente que é apaixonado pelo Edgar Allan Poe e tem esses autores, esses leitores que não suportam, que acham ele uma subliteratura, inclusive. Tem uma crítica do Mário Faustino, um texto do Mário Faustino sobre Edgar Allan Poe, em que ele mostra isso como o ambiente de língua inglesa, boa parte desse ambiente ficou muito reticente. Ele foi muito aceito no ambiente de língua francesa, por exemplo, com Baudelaire. Baudelaire achava o Poe um gênio. Né? Foi ele Uhum. que revelou o Poe para a Europa, né? Por assim dizer. Os contos do arabesco e tudo isso. Mas em língua inglesa ele ainda ele não tem essa penetração toda que ele acabou alcançando no restante do mundo. Tô falando inglesa da Europa ou nos Estados Unidos? Não, em língua inglesa. Ah, Língua tá. inglesa. É. Porque assim, eu perguntei porque ele faz parte da literatura americana, É, né? Ele é um ícone, um dos ícones da literatura americana, isso. mas eu não sei se ele é tão estudado quanto Thoreau, quanto Dickens. Dickens Não, ele é Dickens é britânico. Como Thoreau, como Tennyson, poxa, tem tanto Tennyson, isso também. isso, Shelley, né? Isso, isso. Agora, ele é ele está no cânone, né? Agora, o fato de estar no cânone não significa que ele é exatamente uma unanimidade, né? Então ele não é unanimidade, não? Então, Não, não. assim, é interessante. Inclusive, eu tenho aqui um texto do Zé Paulo Paz falando disso. Deixa eu ver se eu Uhum. encontro aqui. Posso ler aqui o trecho? Ah, claro, pode sim.
que é bem Temos tempo. interessante. Olha o que ele fala. Ele diz assim: deixa eu ver se eu... encontrei. O maior defeito dos contos de Poe é a monotonia dos efeitos e das situações. São sempre os mesmos castelos sombrios, os mesmos quartos bizarramente mobiliados, as mesmas mulheres fantasmais, a mesma insistência no fúnebre e no aterrorizante. Um crítico benevolente como Alan Tate não hesita em classificar a linguagem de Poe de glutinosa. E outro crítico, o bem menos benevolente Lawrence, que eu comentei aqui, né? Uhum. Acusa-lhe o estilo de mecânico. De qualquer modo, o público não subscreveu a opinião da crítica, né? O público geral, né? O público inglês, tem de língua inglesa. Edgar Allan Poe continua sendo um escritor prestigiado pelo leitor comum, que ainda se encanta com suas histórias de terror. E talvez, aí é interessante essa observação do Zé Paulo Paz, né? Tradutor dele. E talvez esse despretensioso leitor esteja com a razão. Pois, a despeito da linguagem glutinosa do estilo mecânico, Poe sempre consegue, em mais de um momento, provocar-nos aquele arrepio de morte ou aquela impressão de vida que, em literatura, constituem o melhor, se não o único, passaporte para a imortalidade. Que bacana, Poxa. né? Então, Realmente. Ainda bem que ele não sucumbiu à crítica, né? não. E ele era muito, o Poe era muito obstinado em relação a algumas coisas, né? Inclusive, ele foi Dá para demitido perceber dá para perceber na biografia dele que ele é bastante obstinado, Perão. Ele teve problemas financeiros por causa disso. Ele foi demitido de redação de revista, porque não abria mão de certos pontos de vista, etc. Agora, assim, alguns, não sei se eu posso falar de mitos ou se eram verdades, mas assim, eu li coisas, e inclusive até em filmes também, que trata, né, da questão literária, que Poe era um cara muito, assim, viveu muito nas ruas, e até criou-se uma ideia de que ele foi encontrado morto na calçada, Na vala, bêbado. né? Isso. E pelo que eu vi na biografia, não foi bem assim, né? Ele morreu por conta também que estava doente, né? Mas não dessa forma como o pessoal às vezes descreve, né? O É porque que é que tem, você tem pode o, dizer? o mito romântico, mas a vida do povo foi uma vida muito difícil, né? Foi assolado pela doença, pelas dificuldades financeiras, né? Por toda essa exclusão que havia, que a gente está falando aqui. Ele era muito aceito, mas também era muito excluído. Uhum, Então, a vida dele não foi das mais confortáveis, não, né? uhum. Enfim, É interessante, mas ele parecia ser bem impressionante, ele era muito obstinado mesmo. Me lembrou agora, ontem eu estava vendo na TV Cultura Modernistas e falou sobre Oswald de Andrade, e era um cara muito arredio, revoltado, porque queria que a arte dele fosse lida por todos, né? E ele só foi reconhecido depois que morreu, né? Depois que ele partiu, depois que realmente, depois de tanta briga, de tanta confusão com tanta gente, foi quando a obra dele passou a ser reconhecida. Não sei se as massas Paulo ainda foi da vão mesma comer forma, né? do biscoito fino que fabrico, ele dizia, né? Essa foi a frase mesmo que o pessoal falou É. no documentário ontem. Bom, acho que. Mas assim, Paul morreu de. Foi a doença mesmo que o matou? Pois é, fica um enigma também, né? Tem esse enigma Uhum, dele. Inclusive, o Paz fala disso, né? O tradutor, dessa morte mitológica dele estar jogado na rua e tudo mais. uhum. Mas ele sempre teve. Sim, outra coisa importante, que é uma grande suspeita, é que ele tinha grandes problemas com álcool, né? Isso Ele era é. Era alcoólatra. tinha Isso aí um grande eu li alcoólatra. mais de uma biografia que falava isso. E aí, enfim. Vamos lá para o texto? Bora, vamos pro conto. Vamos pro conto. Então vamos lá. Como é que eu faço? Inicio aqui, eu leio uma parte, dou o meu parecer, depois tu dá o teu. Pode ser, pode ser. Eu queria começar Fale, falando só, Diógenes, fala. que o texto, quando a gente lê, a gente sempre tem aquela impressão que, se a gente está habituado a uma literatura mais realista, né, o impacto é grande, porque você já vê que tem muito de um conto maravilhoso aqui, né, de um conto de fadas, alguma coisa assim. Um conto popular maravilhoso. Tanto que, em língua inglesa, esse texto, ele
não é muito considerado como short story, naquele sentido de que do texto erudito e tal. Esse, especificamente, ele é repetidamente chamado de tale, né? Aquele conto Conto, né? mais popular, muito próximo aos contos de fadas, né? E, de fato, a estrutura é bem interessante, né? Então, ele pode ser lido já de cara como um grande sonho do Próspero, o personagem principal, quer dizer, o personagem que está ali aglutinando os outros personagens que acabam sendo seus satélites, né? Porque a gente Uhum, poderia dizer que o personagem principal é outro, né? A própria Morte Vermelha e tal. Mas o exato. personagem que aglutina todos os outros, o Próspero, pode ter essa interpretação que é um grande sonho dele. Inclusive, em vários momentos, a ideia onírica aparece, né? Quando no baile as pessoas estão dançando, o texto diz que os sonhos dançam, né? Então, inclusive a composição do cenário é uma composição onírica, né? Aquela coisa É, meio que não é muito nítida, é meio esfumada, né? Um ambiente meio vaporoso. Então, isso é típico dos cenários sombrios do próprio romantismo, mas que acaba favorecendo essa leitura do sonho, né? Tudo não passar de um grande sonho e do tem até uma Próspero. passagem, tem até uma passagem que eu acho que você falou agora que me deixou nessa dúvida. Entendeu? No próprio conto ele fala um trechinho que parece que o personagem está em sonho mesmo. Eu É, digo, bom, porque assim, o texto é aberto, ele tem esse elemento moderno, né? Por exemplo, alguns personagens são o tempo inteiro classificados como fantasmas, fantasmagóricos, né? E uhum, ele também pode ser lido como uma alegoria, né? Então, um uhum, texto alegórico e aí na alegoria a gente sabe que o Lausberg, quando vai classificar a alegoria, ele diz que a alegoria é uma metáfora potencializada, uma metáfora potente, né? Em que um uhum, pensamento é substituído por outro pensamento, não somente um ser recebe a viagem da metáfora, né? Não, o uhum, pensamento é substituído. Você diz uma coisa, a palavra alegoria significa isso, não vem de aliens, né? Do outro. Você diz uma coisa, um pensamento, mas para dizer, no final das de contas, de outra forma coisa. cifrada, outro pensamento, né? E aí cada Uhum, elemento vai passar a assumir um papel nessa leitura uhum, alegórica. Então, é um texto bem aberto. Um texto realmente a imaginação do Poe é muito poderosa, mas ela convoca a imaginação do leitor. Se o leitor não e tiver muito. a imaginação que o Poe, um pouco da imaginação que o Poe reservou para o texto simplesmente não funciona. Ele precisa que o leitor esteja disposto, né, com a imaginação, a fazer o conto ganhar vida. É verdade. Peraí, deixa eu dar um alô aqui, um alô aqui, pera, rapidinho. Professora Elizabeth, boa noite. Minha gestora do EREM José Neves. Aí Magno entrou agora também. Daniela já deu uma da graça também, tá aí. Isso. Pessoal que eu não falei, me desculpa, tá? Então, nos desculpe, melhor dizendo. A gente é professor de literatura, a gente tem análise literária na veia. Então, é muito envolvente a conversa. A gente até esquece de falar com o pessoal. Então, gente, sejam bem-vindos, tá? Vamos lá. Pero é interessante que, ao ler a filosofia da composição de Poe, eu percebo que ele segue uma regra que está também no conto. Uma parte que fala assim, ó, Poe prefere começar, ou melhor, ele fala assim, que uma obra curta é, deve ser lido numa Numa sentada. sentada. É, É, deve ser lido numa sentada é a unidade porque, de tempo, né? exatamente, tem a questão do romance. Ele fala o romance não é assim, porque o romance você vai ler mais de um dia, vamos dizer assim, 1 ou 2 dias, e É, devido a situações externas vão te tirar do foco. E o que ele prima na leitura de uma sentada é exatamente o que? O efeito, né? a O efeito, concentração. exato, o efeito e a unidade de impressão. É, E eu percebi exatamente isso aqui no conto da Máscara da Morte Vermelha. E isso. tem essa coisa, ela tem o efeito realmente de toda a história, e ela tem uma unidade também de impressão. Ela deixa unidade de impressão em relação ao conto, não em relação ao leitor. Né? O leitor sai com várias impressões, com várias Sim, ideias. mas tem razão, é essa impressão, esse impacto. Né? O romance, ele se estende. O Poe, ele tinha muito isso. Ele queria que um conto ele tivesse
uma leitura concentrada, né? Que tudo convergisse. Primeira coisa que ele dizia, que um contista deveria se preocupar, na hora de escrever, ele deveria já prever o desfecho. É. E, colocando o desfecho no centro, reunir todas construir o texto de uma maneira que os efeitos fossem realmente estimulados. Porque é interessante isso, porque o Poe, ele, ao mesmo tempo que tem um espírito romântico, né, ele vai buscar também no romantismo alemão aquele elemento racionalista. Né? Quando você lê a filosofia da composição, por exemplo, o princípio poético, né? Você vai ver que ele tem um método extremamente rigoroso para atingir É esses bem efeitos. metódico, é bem objetivo, né? Assim, Metódico. Né? Então, assim, ele tem um elemento objetivo não no sentido racionalista de muito forte. objetivo não no sentido não no sentido de que você vai entender, mas assim a filosofia que ele monta, que ele escreve para apresentar como se deve produzir uma obra como o Corvo, né? Que está na filosofia da composição. A filosofia da composição Isso. trata dessa de como ele produziu a obra, como fazer, como produzir, o que fazer, né, para poder escrever o poema. Então ele é denso, torna-se denso para quem não tem costume com uma linguagem aprofundada da literatura, né? Ele Tratando de tem, filosofia. sem dúvida, e ele tem, né, Diógenes, aquele elemento do conto clássico, né? A gente vai ver muito isso no próprio Machado, na Prata da Casa, entre nós, né, o Machado. Mas aqui entre nós, o Horácio Quiroga, né, o uruguaio, vai ter também esse elemento em que o clímax do conto já é o seu próprio desfecho. Isso, Né? então, Que é o que acontece isso que tu aqui, o falou, clímax do isso que tu texto é o seu falaste, desfecho. isso. Isso que tu falaste inicia a filosofia da composição. Pelo que eu li aqui, Poe, na obra de Dickens, já sabia o final da obra de Dickens, cara. Aí ele começa a dissertar, né, a escrever a obra. Isso é exatamente isso que você está falando. E o autor, quando escreve, tem que saber o final, né? O final, ele prevê. Claro que não é todo autor que é assim, né? Cada um tem sua poética, mas o Poe, ele meio que vai ser muito bem representada essa ideia dele por uma metáfora que Julio Cortázar, o argentino Cortázar, vai dizer depois num livro chamado Vales de Cronópio. Uma metáfora que eu acho fabulosa. Né? De vez em quando eu estou retomando essa metáfora. Quando perguntam a ele era boxeador, né? Amador, e ele atribui isso a um amigo, essa metáfora, enfim, mas está lá como dele. Que a diferença entre o conto e o romance. E aí ele usa a metáfora esportiva, a metáfora do boxe. E ele diz, a diferença é que um romance vence o leitor por pontos e o conto vence por nocaute. Pô, fantástico, Maravilhoso, velho. né? Fantástico, Então, é verdade. é o que o Poe defende, é a questão de uma sentada, é para você ser derrotado por nocaute. Me lembrou da Cartomante de Machado de Assis agora, cara. Exatamente isso. É uma nocauteada que você leva no final que não é mole. Muito interessante. Bom, Perão, rapidinho aqui, vamos iniciar aqui o conto, né? A gente porque senão vai dissertar, vou falar, enfim. Eu não vou ler assim totalmente, eu vou tentar de alguma forma, Perão, fazer um resumo de cada ponto aqui, tá? Então, no primeiro parágrafo, né, ele inicia a obra descrevendo os sintomas da peste negra, né? E ele já é o primeiro ponto do conto onde o nome Morte Vermelha aparece. Não como aquilo que vai acontecer durante o conto, né? Mas como era vista a morte, a peste, né? Na Europa naquela época. Então, ele fala aqui que a Morte Vermelha devastara o país, que o sangue era o seu avatar, o selo, então ele começa a descrever os sintomas. As dores eram agudas, tonturas repentinas, poros sangravam sem parar, levando por fim a decomposição. As manchas escarlates sobre o corpo, em particular no rosto da vítima, eram um estigma da peste e por aí vai. Então já nos dá, né, aquela ideia de um contexto que nos remete, claro, à Europa. Eu até não consegui, nas minhas pesquisas aqui, encontrar algum vestígio, algum relato, alguma evidência de que a peste chegou aos Estados Unidos. Não sei se isso aconteceu.
A não ser que ele faça referência, como você mesmo disse, como a gente já conversou aqui também, em relação à tuberculose. Mas o conto já nos remete à Europa. Pelo menos assim eu interpretei. Sim. Já nos dá a ideia do século XIV, já nos dá a ideia do Renascimento, a crise do feudalismo, o momento do feudalismo, que dá para perceber um pouco também no conto. Que mais? A Diógenes, me própria ideia da permita, peste, né? e Pois no não, próprio fala. século XIX, a peste ela era muito comum, né? Então, por exemplo, no século XIX teve peste na Europa, né? Que era algo muito frequente. A gente vê isso. Tem o terceiro capítulo daquele clássico do Jean Delumeau, A História do Medo no Ocidente, é dedicado ao medo relativo à peste, né? Que era uma coisa muito frequente. Ele vai relatando de maneira minuciosa esses eventos que aconteciam. Então, por exemplo, o, a morte vermelha. A morte vermelha. Uma das leituras que existem, de novo, essa questão factual, né? Ela aparece, acho que não tem nenhum problema de spoiler, né? De nada Hum, disso. Mas tranquilo. ela aparece no final, né? Como a gente sabe, enorme, né? E assusta todo mundo. Isso, o conto é de 1842. Isso, Em isso. 1832, houve um episódio muito conhecido na Europa, na França, com a epidemia de cólera que houve lá. E que era o seguinte, estava tendo um baile de máscaras, como acontece no texto, É, e nesse baile de máscaras, um indivíduo teve o desplante, teve a ousadia de ir mascarado de cólera. E aquilo ali, e o sujeito era imenso, enorme, como a personagem da Morte Vermelha no texto, né? uhum. E todo mundo ficou revoltado e amedrontado com aquilo tudo. Isso é de 1832, 10 anos antes do texto do Poe, né? Poxa, é bom Então, quer saber dizer, disso, são porque assim, elementos que a epidemia na Europa ela era muito comum no próprio século XIX. Então, em 1832, tem esse episódio na epidemia de cólera, que, de repente, se não for intencional, mas é muito interessante para fazer o diálogo com o próprio texto do Poe, né? algumas evidências de que tu me falasse agora, isso aí juntou completamente o que eu tinha pesquisado também. Porque Poe escreveu, segundo algumas correntes, né, críticas, que foi exatamente um colega dele que participou desse momento, não sei se foi esse momento, aliás, mas tinha a ideia da dança da cólera, em que alguém participou de um momento como esse e contou a Poe. E Aham. Poe escreve a obra, escreve o conto. É. Então, provavelmente é provável que tenha havido alguma referência em relação a isso, Perão. A gente fica sem saber e, no final das contas, isso Claro, eu sei. acaba sendo um diálogo a mais, né? Mas, enfim, Sim, eu acho sim, que enriquece. sim. Aí pronto, aí depois, então, assim, depois do primeiro parágrafo, né, que ele nos remete exatamente à Europa, provavelmente na Itália, vamos dizer assim, porque era mais comum naquela época, assim, em termos de castelos, né? Digo isso também porque eu conheci um pouco por lá e vi muito isso. Então, nos traz essa referência da Itália. Aí depois é quando aparece o Próspero. Né? No segundo parágrafo aparece, mas o príncipe Próspero era feliz. É interessante, esses três adjetivos, né? Feliz, destemido e sagaz. Né? É. E no final você vai perceber que ele não era tão feliz assim, né? Não era tão destemido, não era tão sagaz, que acontece o fato no final. E aí ele fala, né, dos domínios que perderam seus domínios, né, por causa da peste. As pessoas morreram e ficou apenas um pouco, né, das pessoas e Próspero, até o nome é sugestivo também, né? O príncipe Próspero convida mil amigos, será que podemos chamar de amigos assim, né? Convida 1.000 amigos, deixa eu ler aqui. Não, aliás, ele convida 1.000 amigos sãos, ou seja, não tinham a doença, não tinham a peste, né? Destemidos dentre os cavalheiros e as damas de sua corte, e com eles isolou-se em uma das abadias fortificadas de seu castelo. Ou seja, né? Vamos lá, tá todo mundo, o mundo está se acabando, o mundo está morrendo, tá todo mundo aí doente, todo mundo botando sangue por várias partes do corpo, já que a peste matava em uma semana ou menos que isso.
E a ideia foi essa, né? Olha, vou convidar vocês para cá, vem para cá, a gente se tranca aqui, fecha tudo e vamos curtir. Se eu não me engano, a peste mata em meia hora, não é não? Parece que Essa peste aí, ela veio mata essa em ideia meia da minha hora. cabeça também, pera, meia hora, é verdade. Ela, Os sintomas duram aí um tempinho, mas quando a coisa se agrava mesmo, meia hora, realmente é verdade. E aí começa, né? Toda a ideia do Eros. é. Aí é contigo. Não, é interessante isso que você está trazendo. Tem uns elementos aqui que eu Apontou aí. elenquei, né? Veja só, o Próspero, né? Como o povo vai brincando com a... Ele era um sujeito de imensa cultura literária, né? E a gente vai se lembrar que Próspero, você disse, é sugestivo, né? A questão do feliz e tudo mais. E é sugestivo também porque é o mágico da Tempestade de Shakespeare, Eita, é verdade. né? Eu li sobre isso E, também, é e o verdade. mágico, na ilha dele, o Próspero do Shakespeare, ele cria o mundo todo dele. Ele manda naquele mundo. Até os ventos respondem aos seus desígnios, né? E ele Verdade. tem Ariel para fazer as coisas por ele. Então, ele cria o mundo todo dele. Assim como o nosso personagem aqui. A fortificação é o mundo dele, em que ele pode, os excessos, as extravagâncias, a fantasia dele, a imaginação dele, pode estar ali. Então, no final das contas, o texto também, tudo que está ali é criação do Próspero, da imaginação do Próspero, da cabeça do Próspero. Né? Assim como ocorre lá na Tempestade do Shakespeare. Né? É verdade. E, Muito e curioso isso. é muito. Tem coisas aqui na, no texto, por exemplo, se a gente entende que é uma alegoria, né? Todas essas pessoas que estão ali, né? Elas são convocadas, a morte fica do lado de fora e do lado de dentro, o que é que tem? Tem bailes, tem músicos, né? Tem muita comida e tudo mais. Né? E O aí, curioso, rapidinho, Perão. E o curioso é que os próprios convivas, né, trouxeram material para fechar a fortificação, em isso, que quem está dentro não sai, quem está fora não entra. exatamente, é um Crentes isolamento de que eles total. estariam, crentes de que eles estariam completamente isolados da doença lá fora, e que não, é como se eles, interessante, tem até uma parte do terceiro parágrafo, diz assim, ó, com tantas precauções, os membros da corte desafiaram facilmente o risco de contaminação. É. Ou seja, eles já acreditavam que não iria acontecer absolutamente nada, eles não iriam adoecer. Acho que podemos chamar dos negacionistas, né, meu velho? Mas enfim, vamos continuar. Isso era uma coisa, isso era uma coisa interessante, porque tinha muitas. Você falou da Idade Média, né? Tinha. Primeiro tinha a questão da fuga, né? A fuga, quando a gente diz Eita, é assim, verdade, porque é verdade. o, o Próspero, será que ele era destemido, né? Será que ele era tão corajoso? E a fuga era algo que, durante muito tempo, foi estimulado pelos sábios, numa situação de peste, numa situação de epidemia. Né? A Sorbonne, por exemplo, os eruditos da Sorbonne diziam que o melhor remédio para uma peste, já que a medicina não tinha, como hoje não tem, né? Não tinha um elemento para combater a peste. Então, o melhor remédio era um belo par de botas. Né? A fuga, né? No final das contas. Aham. Por exemplo, Boccaccio, lá no Decamerão, quem é que vai contar aquelas histórias todas lá? São as pessoas que fogem da epidemia de peste em Florença, né? Lá em Uhum. 1348. Elas fogem. E aí elas vão usar a arte de contar histórias para fugir ao tédio, para fugir ao nada. Né? A arte ela vai criar. Ela vai criar um Uhum. mundo na ausência de um mundo. E Né? é Então, interessante também, pero oi? fala, não, termina. Termina. Não, então essa fuga, ela era um elemento muito interessante, muito comum. E além da fuga, a questão da festa. Também eruditos diziam que você vê, né, como a ciência ela vai se transformando. Diziam que o espírito pesado, o espírito melancólico, favorecia
os efeitos da peste no organismo. Diminuía a imunidade e favorecia, então, o que é que eles diziam? Então, a melhor coisa para combater a peste na falta de um remédio eficaz é você ser alegre, você fazer festa e fazer bailes, que é o que acontece no texto. Exatamente, é verdade. É verdade. Muito curioso isso. Interessante também que um pouco de história, né? As pessoas que tinham, não, quer dizer, não é que tinham condições, não tinham condições. Quem tinha alguma possibilidade de sair, né, das cidades, saíam, Isso. né, iam para casa de parentes, se trancavam, se isolavam, e quem tinha condições ficava trancafiado nas suas fortificações. Era assim Isso. também que acontecia naquela época. Então, eu tenho para mim que isso aqui faz uma total referência à época também, Perão. Sim, sim. Isso que você falou também, realmente, claro, dá para a gente fazer essa união e aumentar, ampliar aí a análise. Interessante também que ele descreve, né, o que é que tinha, aí vem a descrição também, o que é que tinha no baile, né? O príncipe havia providenciado tudo, olha só, se trancaram, né? Se trancaram, ficaram na maior segurança, vamos dizer assim, né, entre aspas. E vem aí, né? O príncipe havia providenciado tudo o que seria necessário para que a estadia ali fosse prazerosa. Havia bufões, improvisadores, bailarinas, músicos. Toda a ideia de festa, né, da Idade Média, né? Toda a ideia de celebração que acontecia dentro dos castelos. Havia beleza e havia vinho. Aí eu vou só fazer uma análise aqui, depois o resto é contigo, porque você vai falar de Eros aí que tá aqui, já tá presente. Tudo isso podia ser encontrado do lado de dentro, assim como segurança. Lá fora só havia a morte vermelha. Outra citação, na segunda vez que ele cita o nome morte vermelha. Interessante, que ainda a morte vermelha aqui ainda é em referência à doença. É em referência ao mal que está acometendo a população fora do castelo. Mas a coisa que eu achei curiosa aqui, Peron, vez por outra, pelo que eu percebi aqui no texto, entre outros também de Poe, ele usa muito a personificação, a prosopopeia. Não sei se isso é constância na obra dele. A palavra beleza aqui aparece com a inicial maiúscula. Maiúscula, é. Então eu fiquei curioso, digo, peraí, deve ter um porquê disso. Deve ter um porquê. Aí na filosofia da composição, ele fala exatamente o quê? Que a beleza não é qualidade. Beleza não é a qualidade do local. Havia beleza, mas não enquanto qualidade, não enquanto característica do local. Mas ele fala que a beleza é o efeito. Na filosofia da composição, ele fala que a beleza é o íntimo, é aquela impressão que te deixa em êxtase, praticamente. Então, essa ideia de beleza, né, aqui com maiúscula, remete-se, acredito, a essa análise da filosofia da composição e até mesmo eu pesquisei aqui que a palavra beleza vem do sânscrito. Não sei se você já viu isso, que é Bet El Zá. Bet El Zá. Aí Bet é casa, El é Deus, e Zá é brilho. Ou seja, o significado compósito, Exatamente, na tradução ao pé da letra, ele é como se ele estivesse na casa do brilho de Deus. Entendeu? As línguas orientais têm muito essa composição, né? Então, os cara, eu fiquei japoneses, chineses e japoneses, por exemplo, eles têm isso também. Pôr do sol por exemplo, um acúmulo de imagens que remete a uma árvore, que remete ao cair do dia, enfim. É algo que em si já é poético, que é uma concentração de significados para gerar um terceiro, ou um quarto, né? Então, diante dessa tradução, demais. Diante dessa tradução de casa do brilho de Deus, não Deus da Idade Média, né? O Deus do catolicismo medieval. Mas eu vejo aqui que há como é que eu posso dizer, um conflito, não sei, uma contrariedade. Bom, a palavra fugiu aqui. Mas uma não era. antítese, né? Exato, não era no sentido espiritual. Agora, A beleza no sentido carnal.
que ali estava tendo tudo que eles queriam. Em relação a tudo aquilo que Próspero providenciou, né? Para que as pessoas tivessem um momento de desopilar, né? Esquecer o momento que estava sendo vivido lá fora. E Essa, desculpa, Bruno, fala. não, é Desculpa. só para pegar o gancho no que você falou da prosopopeia, Uhum, que é muito compreensível porque entra naquela chave alegórica, né? Quando a gente percebe que o texto ele tem uma leitura alegórica, então dentro da alegoria, esses elementos assumem uma personificação forte. Então, a morte uhum. vermelha como a própria morte, o relógio, né? Não como um Pô, o objeto relógio é mais, fantástico, velho. mas como o próprio Cronos, como o próprio tempo. Então, esses elementos eles vão ganhando outra carne, né? E no que você falou da beleza, né? Não é uma qualidade, porque para os românticos, para boa parte deles, como é uma impressão, a beleza está no indivíduo. É uma produção do indivíduo. Né? Tanto assim que ela é subjetiva. Né? Então, assim, para os românticos, o subjetivismo é muito forte e também a beleza é um valor subjetivo. Porque a beleza, Uhum, segundo muitos românticos, não está nas coisas, não está no mundo. A beleza está em mim. Eu é que, tanto assim que você pode ver algo belo e dizer, olha que coisa bela, e eu dizer, não, é feio. Então, só essa cisão de julgamento já mostra que não está, pelo menos não somente no objeto, a ideia de beleza. O indivíduo ele uhum, contribui de maneira significativa para essa produção do belo, né? verdade. Deixa eu fazer uma pausa aqui rapidinho, deixa eu saudar aqui a galera. Flavita, eu sei que deve estar por aí ainda, que é a minha gestora do Colégio Municipal. Jambo está por aí também, que eu sei que passou por aí. Vanessa também, minha coordenadora lá da autoescola. Enfim, sejam bem-vindos, tá, gente? Bom, aí ele fala aqui, Perão, também o seguinte. Havia beleza e havia vinho. Tudo isso podia ser encontrado do lado de dentro, assim como segurança. Aí me lembrou exatamente uma análise de Zygmunt Bauman na obra Tempos Líquidos, né, que ele fala que se você tem segurança, você perde a liberdade, Ah, sim. né? É o trade-off. E realmente, isso. Então É. eles estão exatamente nesse contexto. Se sentiram seguros, livres da peste, né? E estão ali vivendo um momento de prazer com tudo que eles já tinham e reforçaram ainda mais. Isso mostra a personalidade também mesquinha, né, do Próspero, porque ele usou toda a sua ostentação para, ao invés de ajudar, né, por ser um príncipe daquela área, ao invés de ajudar as pessoas, não, ele trouxe os seus, vamos dizer assim, puxa-sacos para poder conviver com ele. Então, eles estão num ambiente teoricamente seguros, né, e vou deixar, Evelyn, pode deixar quando eu vou deixar a live salva, tá? Então a segurança, eles se acham seguros, mas de qualquer forma perderam a liberdade. O que se ganha em segurança se perde em liberdade. É um trade-off. Exatamente. Exato. Aliás, Me não precisa lembrou. nem ir muito longe, não. É o que a gente Ah, vive. peraí, só um minutinho, desculpa aí. Tem a do Neide também, desculpa, amiguinho. Pô, Neide, boa noite. Vai, Perão, fala aí, desculpa. Então, não, o que eu estava dizendo é o que a gente está vivendo. A gente, em Exatamente, nome de uma segurança, a gente está preso em casa. exatamente. Rapaz, é interessante como Bauman descreveu isso muito bem na obra Tempos Líquidos. Que ele fala dessa situação. Se você prima só pela segurança, você perde a liberdade. É, Se você quer só a liberdade, você perde a segurança. sim. Então tem que haver um balanceamento aí, né? Difícil encontrar o ponto ótimo disso, né? A gente, antes disso, por exemplo, a questão do 1984, né, do olhar que te monitora em tudo, o que a gente vive nas ruas, em nome de uma segurança, colocam câmera em tudo que é canto, mas a câmera em tudo que é canto te retira boa parte da liberdade, da privacidade, né? Sem Esse dúvida. trade-off, né? Esse conceito da economia, né? Esses elementos que se opõem, né? Geram uma relação de inversamente proporcional, né? O que se ganha em um se Exato. perde em outro. Então, podemos concluir que
Eles não estavam muito seguros assim, não estavam tão seguros, não estavam tão seguros assim, né? Aí depois ele continua aqui, né? Depois de 5 ou 6 meses de reclusão, aí Próspero decide, né? Interessante. Analisando de forma assim mais psicológica, não é? Tudo, tudo repetido, tudo em demais, tudo em excesso prejudica. Então, provavelmente, os convivas e Próspero devem ter cansado toda aquela mesmice, né? Bufões, improvisadores, bailarinas, músicos, isso cansou, né? Aí depois de 5 ou 6 meses, ele faz um baile. É. Aí, para mim, a partir daí, Peron, começa toda a tensão, penso eu, do conto. É interessante porque o conto começa a ganhar uma densidade, né? É. Porque durante a festa tem a história do relógio. Do Cara, relógio que para mim, ficava no quarto deixa, deixa, proibido. deixa eu Não era falar o particular, proibido? meu irmão. Deixa eu me Hã? falar o particular. Para mim, o relógio é melhor. Para mim, o relógio é o melhor personagem do conto, cara. Para mim, porque ele despertou, sim, essa ideia de tempo, essa ideia de que não adianta você querer fazer tudo, você querer aproveitar a vida, que um dia o tempo vai fazer você lembrar de que é passageiro, não é? Eu até esqueci até de ver uma frase de Machado de Assis: a gente mata o tempo, mas o tempo nos enterra. Matamos Acho o que é tempo e isso. ele nos enterra. Pois é. Então, é verdade, pô. Cara, a cada batida do relógio nesse conto, meu amigo, eu estremeci aqui, cara. Assim, claro, não vou estremecer, mas eu senti o impacto. Em que tá todo mundo na maior descontração, dançando, daqui a pouco, bem, bem, aquela coisa. A descrição que se faz aqui das batidas do relógio é uma coisa cinematográfica, cara. É. É assim, e em cada momento que o relógio, de hora em hora, ele vai fazer os carrilhões, né? Eles vão É, soar. E é bonita a descrição, né? Eu separei aqui, olha como ele diz. É a forma de dizer, né? Ele diz: e soava a hora, dos brônzeos pulmões do relógio brotava um som distinto, alto, profundo, extraordinariamente musical. Olha a imagem dos brônzeos pulmões do relógio. Que coisa bonita, né? Só isso daqui o texto já estava pago, né? verdade. E detalhe, né? Essa coisa dos bronzes pulmões, é a força, né? Acho que a ideia que traz é essa força do estrondo, do barulho Exatamente. do relógio, né? De É. fazer com que ecoasse realmente em todos os O recinto. aposentos, exato, do recinto do castelo, que todo mundo parava, cara. Todo mundo ficava estático e, né, tipo assim, eita, caramba, a ideia, né, da morte. E é interessante que isso para mim foi a cada batida do relógio era um prelúdio, exatamente do que ia É. acontecer lá na frente, entendeu? O, Bom, deixa-me ir à frente aqui, eu botei diga lá. algumas ideias, né? Eu botei algumas coisas aqui, que é exatamente a fuga, né, desse baile. O baile continuou a fuga, entendeu? Ou melhor, o baile apresenta essa fuga da realidade, né? Que é engraçado essa coisa, só para retomar ainda e reforçando isso que você está dizendo da fuga da realidade a partir da ideia do relógio, que alegoricamente, de novo, né? A gente vive isso com uma certa frequência, né? Então, essas pessoas que estavam no baile podem ser os homens comuns, até porque os únicos personagens do texto que recebem alguma identificação, alguma sombra de individualidade, são Próspero e a Morte Vermelha, né? Todo o restante é indistinto. É, É um grupo, é uma massa. São tipos, né? É uma massa de pessoas que estão isoladas, né? E, em certo sentido, alienadas, porque elas estão fora daquele mundo que está matando, a Morte Vermelha está do lado de fora, né? Então, justamente porque não recebe nenhum nome específico, recebe uma identidade específica, pode ser qualquer um de nós, né? E nós, em boa medida, somos assim. A gente vive na correria, a gente vive nas nossas festas, a gente vive nas nossas distrações,
no nosso trabalho e tudo isso. E, em algum momento, dá um estalo. Dá um estalo, a gente se dá conta de que o tempo está passando, né? A gente se dá conta, aquele momento singular de que há um tempo funcionando. Mas aquilo é muito breve para a maioria das pessoas, né? Então, esse tempo passa, depois elas se dão conta que tem que lavar a louça, se dão conta que tem que comprar pão, que tem que escrever um texto, que tem que fazer um projeto, visitar não sei quem, enfim, né? Da mesma forma que acontece no conto. Então, tem aquela badalada, o relógio chama atenção, diz, olha, matamos o tempo, ele nos enterra, né? Vocês estão matando o tempo, eu vou enterrar vocês, né? E aí as pessoas ficam completamente em letargia, elas ficam com vergonha, né? Os músicos param, ficam envergonhados com aquilo. Mas o próprio indivíduo comum. Peron, volta um pouquinho aí a fita, porque tua imagem congelou. A tua também, eu acho que... Não entendi agora. Não sei se foi a minha Não, internet ou a sua, mas enfim. Não, o que eu estou deu uma dizendo é parada que aqui. esse tempo que chama atenção, né? Ele dialoga com o indivíduo comum, esses todos que estão aí na festa, que não têm uma identidade específica. Por não ter identidade específica, pode ser qualquer um de nós. E em geral, é o que muitos de nós acabam fazendo, né? Exato. A gente vive No- de maneira alienada no sentido etimológico do termo. E aí, em algum momento, tem um estalo de tempo, que o tempo está passando, que a gente... Eita, já se passou um mês e eu não fiz nada. Enfim, essas coisas. Mas é muito Peron, breve, depois Peron, só um minutinho, volta Peron. ao Peron, só um clima minutinho. de alienação. Oi. Voltou agora. Não, porque assim, deu uma parada aqui, o pessoal, quem está aqui do meu lado, aí deu uma parada, a professora do Neide colocou aqui que pausou, acho que deve ter voltado agora. Voltou quem, né? Não? Eu estou Interessante, ouvindo a gente tá você. Você com... está me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Agora parece que para nossa plateia aí, parece que congelou. Oxente. E aí, então, nós voltamos, pessoal? Tá tudo certo? Eu tô te vendo, tu tá me vendo, a gente tá conversando Voltou, na boa. voltou. Voltou? Vocês, vocês ouviram a questão da... Eles ouviram a questão da individualidade? Vocês ouviram? Não, fica só repetindo. Então, tá, Matamos o tempo. mas assim, tá, segundo o que tá me falando aqui, tá dando um delayzinho, mas é só pra, assim, deve ter voltado ao normal agora, mas a gente falou, né, vamos dizer assim, parou, a gente, pra gente continuou, mas pra eles ainda, o delay, né, que chama. Mas estão dizendo aqui que foi rápido, ó, que já Ah, voltou. voltou, É, voltou, que bom. mas Repete aí vamos de lá, vamos novo, dar meu irmão, sequência, né? dá redundância aí. Repete aí novamente. O Não, isso, tempo, o para tempo, né, quem pra gente não realmente ouviu, né? é, Nessa leitura alegórica, todos que estão ali na festa, eles não recebem uma identificação específica, eles não têm um nome, eles não têm uma vida própria. Eles fazem parte de um grupo, né? Dos personagens que estão ali, quem recebe identidade é o Próspero e a Morte Vermelha, né? uhum, Todo o restante não. E justamente por não receber uma identidade específica, pode ser qualquer um de nós, e geralmente né? A gente vive a nossa vida nas nossas festas, nos nossos deveres mais imediatos, e a gente perde de vista justamente essa matriz temporal que acaba nos conduzindo. A gente uhum, tá assentado sobre uma matriz de tempo, né? Eu diria que o tempo é o próprio planeta. A gente tá andando e não está percebendo. Existe uma ilusão, a gente não percebe que o planeta está em movimento. Como o tempo está em movimento, né? A gente também não se dá conta. Mas em determinado momento a gente percebe. Mas é muito breve. Depois a gente volta. Como pronto, acontece nas badaladas, né? pronto, pegando esse teu gancho, depois a gente volta, a live vai cair daqui a pouco, a gente vai voltar assim, pessoal, que se vocês estão nos ouvindo, tá, a gente vai sair e voltar, tá certo? A live tá caindo, faltam só 10 segundos, então, Pronto. Peron, daqui a pouco a gente retorna aí, tá, meu A irmão? gente Continua essa retorna. conversa maravilhosa aí, valeu, Ok. Até já. valeu.